Olá, me chamo Luan Mendes, sou monitor dos módulos de Introdução à Pesquisa e aluno do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará. No vídeo de hoje, iremos aprender a como formatar trabalhos acadêmicos de acordo com a NBR número 14.724 da ABNT, também em concordância com o Guia de Normatização da Universidade Federal do Ceará. Este vídeo usa como base os guias de normalização de trabalhos acadêmicos desenvolvidos pela Comissão de Normalização da Biblioteca Universitária da Universidade Federal do Ceará. Estes documentos orientam a aplicação das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT como conhecemos, na apresentação de trabalhos acadêmicos de forma a facilitar seu entendimento e uso. Eles permanecem atualizados anualmente e podem ser encontrados no site da Biblioteca Universitária. A utilização destes guias foi aprovada pela Resolução de número 17 do CEP da UFC no dia 2 de outubro de 2017, que estabelece as normas para a disciplina e apresentação dos trabalhos acadêmicos dentro da Universidade Federal do Ceará. Para início de conversa, é importante entender que nosso trabalho acadêmico ele é dividido em duas partes. A parte externa, composta por capa, como elemento obrigatório, e lombada, em alguns casos. E a parte interna, que por sua vez é subdividida em três tipos de elementos, os pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Estes também são subdivididos de acordo com a necessidade e obrigatoriedade de cada tipo de trabalho. Durante esse vídeo, iremos apresentar alguns desses tipos de elementos que são obrigatórios na maioria dos trabalhos acadêmicos durante a graduação. Os trabalhos acadêmicos apresentados na Universidade Federal do Ceará devem seguir as normas da NBR de número 14.724 de 2011. Dentre outras regras, você poderá encontrar as seguintes orientações: tamanho de folha no formato A4, fonte Arial ou Times New Roman como estilo e fonte no tamanho 12 para todo o trabalho, incluindo a capa. O texto deve ser digitado em preto, mas cores poderão ser utilizadas, porém somente para ilustrações. Pode ser digitado no anverso e no verso da folha, ou somente no anverso, frente e verso para ficar mais simples de entender. E o espaçamento deve ser de 1,5 para todo o texto. As margens também requerem algumas regras. Para o anverso, para a frente, margem esquerda e superior de 3 cm, margem direita inferior de 2 cm. Para o verso, a parte de trás, margem direita e superior de 3 cm e margem esquerda e inferior de 2 cm. Para fins didáticos e para ficar mais fácil de entender, organizei aqui as recomendações do Guia de Normatização de Trabalhos Acadêmicos da UFC. Ele apresenta o que eu acabei de falar em relação às margens de texto para cada página do seu trabalho. Inclui também as margens de parágrafo. Quando você for iniciar um novo parágrafo, você deve recuar ele em 2 cm. Quando você for incluir uma citação longa, você deve recuar ela a 4 cm. Agora vamos falar sobre a formatação da capa do trabalho. A capa é um elemento obrigatório. Ela é a apresentação externa do trabalho sobre a qual se imprimem as informações indispensáveis à sua identificação. Estas informações devem ser exibidas da seguinte ordem: brasão da UFC, logo após, nome da instituição, seguido do centro ou faculdade, departamento, programa de pós-graduação ou curso, nome do autor, título do trabalho, subtítulo, separado do título por 2 pontos quando houver, local, ou quer dizer a cidade da instituição que você irá apresentar o trabalho, e o ano de entrega, em algarismos arábicos. A capa deve iniciar na margem superior da folha, com todas as informações centralizadas em letras maiúsculas com negrito, fonte tamanho 12 e espaço de 1,5 entre as linhas, conforme a imagem ao lado. O sumário do trabalho também é um elemento obrigatório. Nele deverão aparecer as apresentações de divisões, seções e outras partes do trabalho, na mesma ordem e grafia em que aparecem no texto. Estas seções devem ser acompanhadas de acordo com os respectivos números de página. O sumário deve ser o último elemento pré-textual apresentado, e também deve ser elaborado conforme a ABNT de NBR número 6027, obedecendo às recomendações a seguir descritas. O sumário deve vir identificado em uma página separada, com o título Sumário centralizado na margem superior com letras maiúsculas e em negrito, sem o indicativo numérico. O espaçamento também deve ser de 1,5 entre linhas. Ele deve estar centralizado. O sumário em si
deve ser digitado de fonte tamanho 12 em espaço de 1,5 entre linhas e justificado. Nesta parte do vídeo, falaremos sobre o corpo do texto, que nada mais é do que a exposição da matéria em 3 partes fundamentais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Nos elementos textuais, todas as seções são numeradas, ou seja, quando eu for falar sobre a introdução, eu devo numerar 1, ponto, introdução. Quando eu for para a metodologia, por exemplo, 2, ponto, metodologia, e assim sucessivamente. As seções primárias, como introdução, desenvolvimento, conclusão, metodologia, devem iniciar em uma página distinta, e quando digitado nos 2 lados da folha, é sempre procurar pela página ímpar, ou seja, quando eu for digitar a introdução, ela tem que estar numa página diferente da metodologia. Agora vamos falar um pouco sobre cada um desses 3 eixos principais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Para iniciar, a introdução. Ela tem como finalidade dar ao leitor uma visão concisa do tema investigado, ressaltando-se o assunto de forma delimitada, ou seja, enquadrando-o sob a perspectiva de uma área de conhecimento, de forma que fique evidente sobre o que se está investigando, a justificativa da escolha do tema, os objetivos do trabalho, o objeto da pesquisa que será investigado durante o transcorrer da pesquisa devem, geralmente, aparecer na introdução. Agora vamos falar sobre o desenvolvimento. Ele visa expor e discutir o tema abordado no trabalho acadêmico. Não possui uma estrutura rígida de apresentação, admitindo-se que seja construído de capítulos que devem apresentar a temática de forma detalhada. Independente da natureza do estudo, pesquisa bibliográfica, de campo, experimental, descritiva ou outra, a revisão de literatura, os materiais e métodos e as análises dos resultados sempre constituem como parte textual do trabalho acadêmico. Todos eles fazem parte do desenvolvimento. Para finalizar os elementos textuais de seu trabalho acadêmico, iremos falar agora da conclusão, que deve ser decorrente natural do que foi exposto no desenvolvimento, ou seja, no passo anterior. Como em qualquer trabalho, ela deve resultar de deduções lógicas, sempre fundamentadas no que foi apresentado e discutido anteriormente. Ela visa recapitular e sintetizar os resultados da sua pesquisa. Estamos quase finalizando nossa videoaula. Agora vamos falar das referências do trabalho. As referências são elementos obrigatórios. Nelas deve ser apresentada a listagem das publicações citadas durante seu trabalho. Essa listagem ela pode ser apresentada de forma alfabética, seguindo a ordem de A a Z, ou pelo sistema numérico, seguindo a ordem de que foram apresentadas durante o corpo do seu trabalho. As referências devem obrigatoriamente seguir as normas da ABNT e GNBR número 6023 de 2018. As referências de seu trabalho devem ser formatadas seguindo as seguintes recomendações. O título deve ser na margem superior com letras maiúsculas, em negrito, fonte tamanho 12 e sem indicativo numérico, espaço de 1,5 entre linhas e centralizado. Referências. As referências em si devem ser apresentadas em tamanho 12, espaço simples entre linhas, alinhadas à esquerda e separadas uma da outra por um espaço simples em branco, conforme a imagem ao lado. Agradeço sua atenção até aqui e informo que essa videoaula é uma produção do Grupo Educação, Tecnologia e Saúde, GETS, vinculado ao Departamento de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Nosso Instagram é gets.ufc, nosso e-mail é gets@ufc.br. Eu sou Lua Mendes e este vídeo teve a supervisão da professora doutora Andréia Soares Rocha Silva.